Autismo na vida adulta. Decidi morar sozinho. E agora? Quando falamos de autogestão e vida independente, o que vocês entendem por isso? Autogestão é quando eu tenho que me autogerir de alguma coisa. Se eu tenho um gestor, esse gestor é responsável por parte das minhas encrencas, né? Mas e quando eu tenho que gerir as minhas próprias encrencas? Como é que a gente faz isso? Então, essa autoindependência, essa autorresponsabilidade, a gente tem que desafiar esses obstáculos quando eles aparecem para nós. Uma das principais dificuldades quando o espectro autista na vida adulta ele decide morar sozinho, por exemplo, começam a aparecer algumas outras interrogações. Como é que eu faço? Porque antes meu pai que pagava tudo na casa, como é que eu faço agora para pagar isso? Como é que eu pago a conta de luz? Como é que eu pago a conta de água? Sandra, mas são coisas tão simples. Sim, para nós, considerados ali neurotípicos, parece que é no automático, mas para eles precisam de uma receita de bolo para que se sintam seguros para fazer isso de forma que tenham mais autonomia. Então é muito comum, como ele vai se autogerir ali dentro daquela casa nova, que ele, de novo, lembra das redes de suporte que eu falei para vocês? Eu tenho alguns casos, que eu já cuidei e cuido aqui no consultório. O meu paciente, ele saiu para morar sozinho, mas os pais moravam num prédio muito próximo. Então, quando ele precisava de ajuda, por exemplo, com a comida que ele não cozinhava, a mãe ia lá uma vez por semana e cozinhava para esse filho. Só que no decorrer da semana, ele acabava ali se autogerindo. Arrumaram uma faxineira, no caso, para fazer uma faxina a cada 15 dias, para que ele pudesse dar conta, das outras questões. Só que existem pessoas que eles acabam se perdendo. Por quê? Porque geralmente as comorbidades existem. Então, às vezes esquece um fogo ligado. Uma vez eu tive um paciente que quase pegou fogo na casa porque ele esqueceu lá o leite, e a caneca ficou lá no fogo muito tempo. Enfim, então a gente precisa dessa questão. A autogestão deles é muito importante. Então, por exemplo, uma pessoa que vá monitorar a parte da roupa uma vez por semana, porque não é tudo que eles dão conta no início, certo? Quando a gente fala de autogestão e vida independente, a gente está imaginando assim, viajei, fui morar em outro país, estou morando sozinho. E, na verdade, na prática, não é bem isso que acontece. Porque eles precisam sim de um suporte, geralmente eles não cozinham, então tem que ter uma pessoa para poder melhorar um pouco essa autonomia. Eles não comem muito diversificadamente, alguns são muito viciadinhos em fast food, então a alimentação ela acaba ficando um pouco inadequada, acabam engordando mais. Então são questões que a gente precisa aprender com esse paciente a lidar ou seja, prepará-lo para essa vida independente, que agora ele não vai ter mais aquele suporte de todo dia chegar, a comida está pronta, a roupa está lá lavada, passada, mas é muito importante que eles tenham uma rede de apoio ao redor. Se não for a família, mas que seja uma pessoa que vá lá auxiliar uma vez a cada 15 dias, com a organização da casa, para que eles não se percam nesse caminho. Uma das maiores dúvidas e frequentes perguntas dos meus pacientes, depois do diagnóstico, às vezes até quem já possui o diagnóstico, será que um dia, Sandra, eu vou conseguir me relacionar afetivamente? E eu digo para eles ou para elas, e por que não? Até porque eu sempre achei, e acho que toda tampa tem a sua panela, toda panela, eu brinco aqui, tem a sua tampa, e que, na verdade, a gente só precisa ficar atento para essas questões. Uma pessoa que tem uma questão sensorial. Eu vou lembrando de cases, que eu já atendi, mas eu lembro de um caso que passou por aqui há um tempo atrás, e esse paciente, na verdade, um jovem adulto, ele teve uma namorada, mas ele tinha muita questão mesmo sensorial. Então, cheiro era muito importante. E ele falava para mim, Sandra, o cheiro dela me incomoda, mas não que a moça tinha um cheiro
o cheiro de pele, porque eles têm uma sensibilidade tão grande com a parte sensorial que ele sentia algo inerente, né, ao que a pessoa... Então a pessoa podia estar tomada banho, perfumada, mas o cheiro da pessoa começou a incomodar. E aí, gente, como é que você vai levar um relacionamento à frente? Então, assim, ali era uma questão física, tá? Orgânica. E aí eu fui orientando esse paciente: olha, você já tentou, sei lá, conversar com a pessoa, às vezes não, mas não é o perfume. Então eu comecei a perceber que a questão dele sensorial era extremamente incomodativa. E é claro que aí não preciso nem dizer para vocês, né? Ele acabou terminando esse relacionamento porque ele falava que não tinha como. Então, assim, às vezes tem isso, né, que acaba incomodando o paciente por uma questão de pele mesmo, de química, né, que a gente chama, de homeostase ali, de equilíbrio dentro dessa relação. E tem a contrapartida também. Primeiro, eles são pessoas, na maioria das vezes, muito inseguras para se relacionar. Então, às vezes, eles acabam dentro do meio deles, de amigos, de infância, às vezes eles carregam amores platônicos para a vida toda, e a pessoa que estava ali convivendo na mesma casa, ou na mesma família, ou na mesma rede de amizade, na mesma igreja, na comunidade, nunca ficaram sabendo que ele foi apaixonado ou que ela foi apaixonada por essa pessoa, porque eles são pessoas que têm uma dificuldade em verbalizar aquilo que eles sentem. Então, para isso já se torna aí um empecilho, né, na vida afetiva. Outra questão, os TEAs, eles têm essas manias, né, esses hiperfocos, e eles têm muita dificuldade, às vezes até vergonha de dizer: olha, eu coleciono, sei lá, tampinha de garrafa, e como é que eu vou levar minha namorada lá em casa se ela ver aquilo? Eu coleciono carrinhos da Hot Wheels. E aí ela vai achar que eu sou muito infantil. E o que eu faço? Eu escondo os carrinhos o dia que eu levar a menina lá. Então eles ficam muito inseguros nessa relação, na tomada de decisões para enfrentar uma relação segura e madura. Por isso, na maioria das vezes são um pouco imaturos, porque como não se relacionaram, nunca tiveram um relacionamento afetivo, e às vezes até sexualmente falando, eles ficam muito incomodados, ou elas muito incomodadas, de dizer: mas eu nunca tive um parceiro, uma parceira, como é que eu vou fazer? E essa preocupação, gente, acaba permeando, né, esse mundo, na verdade, de relacionamento social dessas pessoas, esse universo das pessoas com autismo. Como é que você, que está dentro do espectro autista, imagina que as pessoas não neurodiversas te veem? Nós temos uma questão quando a gente fala de mundo neurodiverso e mundo neurotípico. Eu vou explicar para vocês o que são esses dois termos. Neurodiverso é quando as pessoas se encontram dentro do espectro autista. A palavra espectro quer dizer traço, então, ou traços, né? Ela não precisa ter todas as características para estar inserida. Ela pode ter uma ou duas características do espectro, por exemplo, na parte social, alteração social e sensorial, mas ela pode não ter a cognitiva, né? O déficit de atenção, a falta de concentração, mas só por aqui ela já está dentro do espectro. Então, neurodiverso é um termo utilizado para as pessoas que estão dentro desse universo do autismo. Pessoas neurotípicas, que seríamos, entre aspas, nós, né? Porque eu nunca acho, né? Acho que todo mundo tem um pouquinho aí de espectro. A gente sempre tem alguma maniazinha, algum hiperfoco que a gente vai apresentando durante a vida, durante o nosso desenvolvimento na vida adulta, que atrapalha o olhar de quem é, inclusive, neurodiverso. Uma das maiores preocupações do neurodiverso é: como é que será que as pessoas que não têm autismo, que são os neurotípicos, me enxergam? Assim, não é nem me enxergam bem, mal, com óculos, sem óculos, não. Eu tenho casos, né, e casos para contar aqui, porque são 27 anos de atuação na área da saúde, e eu me lembrei agora de um caso onde um dos pacientes que eu atendi
Na época ele era do Nordeste, a gente fez essa avaliação de sondagem para o espectro, ele já desconfiava que ele tivesse o espectro autista e na época ele tinha 32 anos, isso já faz alguns anos. E ele estava prestando um concurso da academia de polícia e a preocupação dele era, poxa vida, e se eu passar? Como é que as pessoas que estão lá vão me ver quando elas souberem que eu sou autista? E eu dizia para ele o seguinte: continue sendo você, continue sendo esse José, esse Joaquim, esse João, que você sempre foi, porque as pessoas vão ter que aprender a se relacionar com você. Ele se preocupava, será que eu estou fazendo pouco contato visual? Será que eu estou exagerando? Será que eu estou com muitas estereotipias? A preocupação dele era tão grande que ele desenvolveu um transtorno de ansiedade por conta de uma ansiedade antecipatória. Ou seja, antes de sair a aprovação do concurso, ele já estava ali preocupado, uma pré-ocupação, que a gente diz, em como ele seria recebido, em como ele seria visto dentro daquele novo contexto de trabalho. E a surpresa foi tão gratificante, que eu fui incentivando ele, a gente já estava fazendo um trabalho de THS, porque ele já tinha passado pelo diagnóstico, já estava sendo terapeutizado e já vinha trabalhando o treino das habilidades sociais. E em um desses treinos eu disse a ele, nós precisamos de um suporte, uma rede de suporte dentro desse novo ambiente. Quem você escolheria hoje, entre aqueles seus novos amigos policiais, para ser essa rede de apoio? Ele falou, tem um professor que eu gosto muito. Eu falei, então converse com ele e fale com ele sobre as suas questões e os seus medos, as suas inseguranças. E para nossa surpresa, quando ele abriu para esse professor, o professor foi super acolhedor, porque ele também tinha um filho autista. Então, assim, foi maravilhoso a forma como ele se sentiu acolhido naquele momento. E o professor passou a olhar para esse novo acadêmico como um ser muito especial. E eu acho que até encorajador, porque ele falou, poxa vida, eu tenho um filho hoje de 3 anos que é autista, mas olha aqui quem ele pode se tornar. Então ele passou a servir até para esse professor como um ícone, né? Poxa vida, será que um dia o meu filho vai chegar nessa posição? Não é só por conta da condição do autismo? Então, sem querer, ele passou também a ajudar esse professor nos contextos. Ficaram super amigos, as famílias conversam, vão na casa do outro. No fim, ele acabou até sendo padrinho do filho do professor, por conta dessa afinidade que eles tiveram profissional. E olha como foi importante ele estabelecer esse vínculo. Olha como foi importante ele desmistificar, esse olhar de como será que ele seria visto. Porque eles são muito julgados o tempo todo, Às vezes alguns têm Tourette, têm estereotipias, então eles ficam muito incomodados e desconfortáveis diante desse olhar do outro. Mas a gente tem que lidar com naturalidade. Tanto vocês que estão no espectro e são neurodiversos, quanto nós, que, entre aspas, somos neurotípicos e estamos aqui justamente para estabelecermos contato, para favorecermos a vida social de vocês e acho que é uma troca. A gente nunca pode pensar, como será que eu vou ser recebido lá se eu não fizer um contato e criar um vínculo com aquela pessoa. Então fica a dica, falem sim sobre isso e não tenham medo dos olhares, não tenham medo dos julgamentos, porque no fim sempre vai ter uma história legal e de acolhimento para você contar. Quero agradecer você que esteve aqui comigo até o final para aprender muito mais sobre um tema tão importante que é o transtorno de espectro autista. Te vejo no próximo vídeo, mas não esqueça, ative o sininho para receber as notificações. Te vejo lá.